Eu queria convidar você agora a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Samuel. Vamos abrir 2 de Samuel, capítulo 11. Nós vamos ler 11 a partir do versículo 1. Ok? 2 Samuel, capítulo 11, a partir do versículo 1, nós vamos estar lendo. Todo mundo já achou? Ok? Muito bem. Hoje nós vamos estar tratando, irmãos, um tema muito importante, principalmente porque nós estamos celebramos a ceia do Senhor. E é muito importante, todas as vezes que nós vamos participar da ceia, a Bíblia mesmo nos orienta a nós fazermos uma reflexão interna, pessoal, e realmente fala para que a gente possa tomar a ceia de forma digna. E a gente, obviamente, precisamos sempre ter na nossa mente que no decorrer da nossa caminhada cristã, nós sempre vamos estar envolvidos de alguma maneira com a ação do pecado sobre as nossas vidas, e nós precisamos saber como realmente enfrentar essa ação de pecado. Nós precisamos saber quais são as consequências que o pecado traz sobre as nossas vidas e principalmente saber como que há restauração. Então eu queria estar utilizando nesse texto de Davi, porque ele é bem propício para isso. Eu queria tratar esse tema: os pecados, as suas consequências e a restauração na vida de Davi. Então é sobre esse tema que nós vamos estar trabalhando nessa noite. Amém? Então vamos orar, pedir ao Senhor para que Deus possa estar ministrando ao nosso coração. Amém? Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor a tua bênção, a tua graça. Clamamos para que o teu Santo Espírito possa nos dar entendimento, possa nos dar compreensão, Senhor, acerca dessas verdades. Eu sei que todos nós já ouvimos falar de pecados, todos nós já ouvimos falar das consequências, todos nós também já ouvimos falar sobre restauração, mas é muito importante nós compreendermos isso que está acontecendo aqui nesse contexto, porque isso aqui é um alerta para toda a igreja. E que o Senhor possa ministrar, que o teu Santo Espírito possa falar ao nosso coração e que nós não venhamos ficar desapercebidos acerca dessas verdades. Por isso, ministra ao nosso coração, opera com o teu poder, com a tua graça e fale conosco nesta noite para a honra e glória do teu santo nome, que eu clamo e peço a ti, e também aqueles que vão estar assistindo pela internet, que o Senhor também possa ministrar e falar ao coração. Por isso eu te louvo e agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então nós vamos ver que o autor do livro de Samuel, ele obviamente não estava interessado em prover somente uma crônica das guerras e de como Davi sempre se mostrou vitorioso. Ele também estava interessado na vida particular de Davi, e é isso que nós vamos começar a enfatizar, e ele vai estar enfatizando muitas lições morais, espirituais, que dela podem ser tiradas. Então que nós possamos estar atentos a isso. Então veja que este rei, que era considerado um homem segundo o coração de Deus, e obviamente que na Bíblia você não vai ver outra pessoa recebendo esse título, o homem segundo o meu coração. Então só Davi recebeu esse título, sendo o homem segundo o coração de Deus. Mas ele vai enfrentar, obviamente, o pior inimigo de sua vida, e o pior de tudo, ele vai ser derrotado nessa guerra. Sofrerá as consequências de suas magras decisões, e é muito importante entendermos isso, que todo pecado, de alguma forma ou outra, é uma decisão que você tomamos, e lembre-se sempre que essa decisão você pode tomar ou não tomar. Em Cristo, Deus nos dá essa capacidade de saber fazer a escolha certa, mas lembre-se que Deus vai nos dar livre-arbítrio para escolher. Ou você escolhe obedecer e seguir o que Deus quer, ou você escolhe fazer a sua vontade.
e Ele vai fazer. Mas lembre-se que se você tomar decisões equivocadas, consequências virão. E nós vamos ver que Ele vai sofrer essas consequências amargas por causa dessas decisões erradas, né? E a despeito disso, nós vamos ver também a forma também como Deus, né, vai restaurar a sua vida. E por isso que eu queria destacar em cima desse texto que nós vamos ler, né, 3 pontos, né, que vão ser tratados aqui, né, dentro dessa mensagem. Primeiro nós vamos ver os pecados de Davi, depois nós vamos ver as consequências do pecado de Davi, e depois nós vamos ver como que Deus restaurou a vida de Davi. E isso é muito importante nós realmente analisarmos. Então, indo lá para o texto, nós vamos começar a ver então os pecados de Davi, e esses pecados eles estão relatados aí agora a partir do 2 Samuel, capítulo 11, a partir do versículo 1. Então veja que o primeiro pecado aqui que nós podemos analisar é que o pecado ele espera por uma oportunidade, né? E isso aqui é bem interessante porque, vamos ler aí, né, 2 Samuel capítulo 11, versículo 1. Presta atenção no que está acontecendo aqui, ó. Veja lá, vai falar assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, ou seja, eles estavam em guerra, Davi era o rei, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou onde, irmãos? Em Jerusalém, né? Então veja, era para ele estar na guerra, mas ele ficou em Jerusalém. Então o primeiro pecado que nós vemos aqui é que nós percebemos que o pecado de fato ele espera uma oportunidade. E o que nós vamos ver? Nós vamos perceber que nesse versículo aqui, né, nós percebemos que Davi ele deveria o que? Estar onde? Na guerra, né? Como de costume dos reis. Mas ele permaneceu onde? Em Jerusalém, segundo o texto. Então, geralmente, quando nós não estamos, irmãos, no lugar certo, priorizamos coisas erradas. Somos levados pelos desejos da nossa carne, né? Estamos desatentos, ficamos ociosos e deixamos, né, de desenvolver a nossa espiritualidade. E aí por diante. E a partir disso nós começamos o quê? A abrir brecha para o pecado atuar. Então Davi deveria estar na guerra, não está. Ficou em Jerusalém. E o que ele ficou fazendo? Ele ficou olhando pelo tempo não, ali onde ele estava, né? Na sua casa, ele está ali andando para lá, para cá, ocioso, com a mente, em vez de estar lá na guerra, vai estar pensando em outras coisas. Então veja que o pecado, ele age assim de uma forma bem perspicaz, né? Ele só está esperando uma oportunidade, uma brecha para poder agir. E é assim que acontece com as nossas vidas. Você vai ver que enquanto ele devia estar na guerra, em outras palavras, o que nós podemos trazer de aplicação para o contexto de hoje? É a mesma coisa de você estar deixando de lado a sua vida espiritual e estar se envolvendo com outras coisas. Você está abrindo brecha. Em vez de você estar se fortalecendo, em vez de você estar ali guerreando com coisas que querem te destruir de alguma forma, você está abrindo portas, oportunidade do pecado agir. E é o que Davi está fazendo. Ele está ali ocioso, ele está andando ali, né, pela sua casa, ele está desatento. E a partir dessa situação, então, abre-se uma porta, abre-se brechas para o pecado atuar. E aí veja, versículo de número 2, então, já vai começar a falar dos pecados especificamente. O que vai acontecer? Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho e era muito formosa. Está percebendo aí o problema? Está ali ocioso, está andando, devia estar atento, mas está desatento, devia estar na guerra, mas não está. Está ali andando para lá, para cá, perambulando, gastando seu tempo com outras coisas. E aí começa então a despertar o que? Dentro dele um desejo de cobiça, irmãos. Porque ele vai contemplar essa mulher.
E aí é interessante, você vai ver que a palavra cobiça, ela significa desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa. E é exatamente isso que Davi vai fazer. Ele é tomado pelo desejo desenfreado de possuir aquela mulher que ele avistara de onde? Lá do seu palácio real, lá do terraço. Ele avistou aquela mulher que estava tomando banho em sua casa. E aí o que acontece? Ele fere um dos 10 mandamentos que diz, e nós conhecemos que nós não devemos cobiçar nada do nosso próprio, nem bens, nem a esposa, nada. Mas ele fere esse princípio, porque ele está cobiçando nada mais, nada menos do que a esposa do próximo. E aqui vemos como devemos tomar muito cuidado, irmãos, muito cuidado com o que os nossos olhos veem. Se a gente for analisar lá o texto de Gênesis 3:6, quando Eva está sendo tentada por Satanás em forma de serpente, você vai ver que esse é o mesmo pecado que leva Eva a cair, a cobiça por um fruto que ela não deveria cobiçar. Então, por onde começa essa cobiça? Pelos olhos, por aquilo que vê. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos. Porque os nossos olhos, por causa da nossa natureza pecaminosa que nós temos, ela pode nos levar a cobiçar coisas que não deveria estar cobiçando. Por quê? Porque está penetrando pelos seus olhos. E é exatamente o que está acontecendo. Eva também, pelos olhos, ela acaba cobiçando o fruto que não deveria. E aí a gente vê que ela vai ali, ela olha para aquele fruto que não poderia comer, viu que há algo bom, como fala no versículo 3, no versículo 6 de Gênesis 3, viu que há algo bom, depois viu que se agradou, depois ela desejou e depois o que? Tomou. E da mesma forma, se não tomarmos cuidado, nós vamos enveredar pelo mesmo caminho. É assim. E o pecado é algo terrível, irmãos. Quando o pecado ele gera uma cobiça no nosso coração, enquanto você não concretizar aquilo, você não fica satisfeito. Você precisa se satisfazer. E aí você vai em busca daquilo. Desenfreadamente, freneticamente, você precisa ter aquilo. Aí o cuidado. Veja, outro pecado. Vamos lá, versículo 3 do capítulo 11, o que fala? Davi mandou perguntar quem era. Aí já veja, Ele já viu, já se agradou, viu que a mulher era bonita e já mandou perguntar, mandou os servos lá, quem é aquela mulher? Aí disseram, é Betseba, filha de Eliá e mulher de Urias o Heteu. Então veja, olha outro problema aqui com relação ao pecado de Davi. Ele ignorou, irmãos, os alertas de Deus. Ele ignorou. Você vai ver que Davi, ele é o que? Indesculpável diante do Senhor. Ele tinha todas as informações necessárias para não prosseguir com este plano de desejar aquela mulher, mas não parou. Ele sabia que essa mulher era casada por causa dessa informação que o servo está dando. Está falando que ela é casada com Urias. É filha de quem aí que está falando? Filha de Eliá, Então ele já sabe, ele tem informação acerca dela. Ele sabia que essa mulher era casada. E que qualquer tentativa de querer ficar com ela seria o quê? Ilícito. Isso é errado. Porque ela era casada. Mas a despeito disso, ele prossegue com a ação. E é exatamente isso que acontece. Muitas vezes Deus usa vários meios para nos alertar, irmãos, acerca de um perigo iminente. Mas fingimos desconhecer. Nós fazemos de cego, de surdo, para não atender os nossos próprios desejos. É isso que está acontecendo. A questão toda é, Deus está avisando? Está avisando. Deus está alertando? Está alertando, mas ele ignora tudo isso. Você acha que Davi não sabia que ele não poderia ficar com aquela mulher? Sabia. Ele sabia, ele conhecia a lei de Deus.
Mas ele ignora. Por causa do quê? Da cobiça, do desejo de querer tê-lo. Então isso é ignorado. Veja então agora o versículo 4. O que ele vai fazer agora, irmãos? Olha aí. Veja no 4 o que ele faz. Então enviou Davi mensageiros que a trouxe. Ela veio, ele se deitou com ela. Tendo ela se purificado a sua imundícia, voltou para a sua casa. Está vendo? Mesmo depois de todas as alertas, ele ainda vai, manda trazer a mulher. Então veja que aqui entra o pecado de adultério. Então você veja que a queda de Davi era o que? Eminente. Ele rejeitou os alertas de Deus e acabou mandando trazer Betseba para que ele pudesse dormir com ela. Ele roubou a mulher de Urias e abusou de sua autoridade como rei para satisfazer o seu desejo. Existem alguns comentaristas, irmãos, que alegam que Betseba seduziu Davi, fazendo com que ele caísse. Mas obviamente que pelo contexto isso não pode ser possível. Até porque quando Deus levanta Natan para chamar atenção, com relação a esse problema que ocorreu, você vai ver que não existe nenhuma exortação em cima de Betseba. Não tem. A exortação é em cima de Davi somente. Se Betseba tivesse pecado nesse sentido de ter, de alguma forma ou outra, seduzido Davi, você pode ter certeza que Deus chamaria a atenção também dela. Mas Deus não chamou. Isso quer dizer então que aos olhos de Deus, o pecado não estava em Betseba, mas estava em Davi. E ele comete esse pecado de adultério, irmãos. Ele faz exatamente isso. Então você vai perceber claramente, irmãos, que Davi, ele realmente não toma conhecimento acerca dessa situação toda, não quer dar ouvidos aos alertas de Deus e comete esse pecado. E aí você vai ver, então, que Deus ele vai repreender a Davi por meio do profeta Natan. Nós vamos ver também, que dentro desse contexto, Deus vai chamar a atenção dele acerca daquilo que ele cometeu. E isso traz um alerta para nós, que como o pecado de fato ele é o quê? Terrível, irmãos. Ele é terrível. Ele nos envolve. O pecado nos escraviza, nos torna insanos, insensíveis e cruéis. Então nós temos que tomar muito cuidado. Veja o versículo 5 agora. Para piorar ainda a situação, além de agora ter cometido adultério, agora vai ter o rastro do pecado dele. Vai ter o rastro. Versículo 5. Vai falar assim. Veja aí no versículo 5. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Agora não basta apenas ele ter literalmente adulterado. Você vai ver agora que agora existe a prova o quê? Do pecado de Davi. Tem a prova do pecado. Você vai ver que Betseba agora está grávida. E muitas vezes, irmãos, temos a falsa impressão, de que estamos seguros, que ninguém descobrirá, que vamos continuar pecando e nada vai acontecer, que os nossos planos são perfeitos. E nós devemos nos lembrar que todo pecado traz consequência, como fala em Gálatas 6,7. Aquilo que o homem plantar, ele vai o quê? Colher. Ele vai colher. Vai ter consequências. E um grande problema nosso é exatamente esse. Às vezes as pessoas pensam, ninguém viu, ninguém sabe, e aí você fica ali, mas tem rastros do pecado. E uma coisa é certa, como filho de Deus, Deus vai tratar. Isso aí é fatal, não tem jeito, Deus vai tratar. E aí veja, outro problema aqui com relação aos pecados de Davi, a forma errada de lidar com o pecado. Aí no versículo 6 a 13, depois do versículo 26 a 27, você vai ver que Davi, ele tentou o quê? Forjar o seu pecado. E para isso, sabendo que o filho de Betseba, que Betseba estava esperando, era dele, o que ele fez? Ele fez de tudo para Urias
esposo de Betseba, o quê? Retornasse para a sua casa para dormir com ela. E ao dormir o quê? Ele pudesse, obviamente, de alguma forma ou outra, né, ter a prova, está vendo? Você dormiu com ela, então esse filho é seu. Então ele estava tentando de todas as maneiras tentar encobrir, forjar o pecado dele, porque agora tem uma criança vindo. Como é que eu vou fazer agora? Se a mulher está grávida, como que eu oculto esse pecado? Aí o que ele faz? Vamos ver aí, ó, versículo 6 a 13. Olha o que ele vai fazer, irmão, do 6 a 13, ao saber que agora Betseba está grávida. Então Davi enviou mensageiros a Joabe dizendo: manda-me Urias, que é a esposa de Betseba. O heteu, Joabe, enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou-lhes como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa, lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se seguiu um presente do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para a sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meus senhores, meus servos e meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então o que Davi queria? Queria que Urias fosse para a sua casa e dormisse com a sua esposa. Para quê? Para ocultar esse pecado. Mas Urias não faz isso. Urias resiste essa ação. E ele fala: não, o povo está em guerra, está todo mundo ali dormindo, por que eu vou para minha casa? Para que eu vou para minha casa dormir e deitar com minha esposa? Eu falei: não, eu vou ficar aqui também. Então veja o problema. Só que, olha o que vai acontecer. Então, 12. Disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia. E o seguinte: Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. Olha aí o problema. Não satisfeito dele não voltar para casa, ele embebeda Urias para tentar levar Urias voltar para sua casa. Mas aí veja, embebedou à tarde Urias a deitar na sua cama com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. Não adiantou embebedar Urias, ele não voltou para sua casa. Mas isso não vai parar aqui não, irmãos. Ele vai continuar. Veja aí 26, 27. O que vai falar? Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passando o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio, tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isso que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Está vendo como ele está tratando esse pecado com Betseba? Ele ainda traz a mulher depois que ele morre para ficar com ele. Então essa é a forma errada de lidar com o pecado. E aqui nós vamos ver claramente, irmãos, que tanto em Provérbios 28, 13, fala que aquele que oculta os seus pecados jamais prosperará. Em Números 32 também fala a mesma coisa. E que aquele que confessa alcança, confessa o pecado e deixa, alcança o que? Misericórdia da parte de Deus. Então mostra exatamente isso. Nunca devemos ocultar os nossos pecados. O que Davi está fazendo é exatamente isso. Ele está ocultando os pecados deles. Os pecados devem ser o quê? Confessados, para nós sermos perdoados e restaurados pelo Senhor. Mas ele oculta. Essa é a forma errada de tratar pecado, é ocultar. Não colocar diante de Deus, não confessá-lo. Essa é uma forma equivocada. O certo é nós confessarmos, o certo é nós abandonarmos, e realmente prosseguirmos de acordo com a vontade de Deus. Esse é o caminho. Agora veja, ele insatisfeito com isso, o que ele vai fazer agora? Ele vai planejar o assassinato de Urias. Já que Urias não quer ir, de boa vontade,
Eu já mandei e não quis ir. Já embebedei ele, também não quis voltar. Então, não vai ter outro jeito. Eu vou ter que o quê? Matar Urias. Então, aí no versículo 14 a 27 do capítulo 11, olha aí o que ele vai fazer, irmãos. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou para a mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: põe Urias na frente, dá maior força de peleja e deixa-o sozinho, para que seja ferido e morra. Está vendo aí o que ele está mandando fazer? Põe ele na frente, deixa ele sozinho para ele morrer. Porque aqueles que iam na parte do primeiro pilotão de uma guerra morriam, eram os primeiros a morrer. E ele está falando exatamente isso. Põe lá para que ele morra mesmo. Ele tem que morrer. Porque ele não pode estar vivo. Porque aí tem como eu ocultar o pecado que eu cometi com Betseba. Porque mesmo ela estando grávida, eu pego ela como minha esposa, durmo com ela e faço pronto. O filho é meu mesmo, porque eu dormi com ela. Agora, para ocultar o quê? O pecado que ele fez antes dela ser mulher dele. Isso que ele queria ocultar. E aí o que acontece? Vamos lá lendo. Olha aí que fala aí, irmãos. 16. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o Heteu. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que lhe dera na batalha. Deu ordem ao mensageiro dizendo: se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos dessa peleja, suceder que ele se encolerize e te diga: por que vos chegaste assim perto da cidade a pelejar? Não sabeis vós que havia de atirar do muro? Quem te feriu? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubesete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro, um pedaço de mó corredora de que morreu em Tebes? Por que vós chegastes ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias, o Heteu. E aí continua: partiu o mensageiro e chegando fez saber a Davi tudo que o Joabe lhe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi: na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós e saíram contra nós no campo. Porém, nós fomos contra ele até a entrada da porta. Então os flecheiros do alto muro atiraram contra os teus servos, e morreram alguns dos teus servos do rei, e também morreu teu servo Urias, o Heteu. Olha só o que ele vai falar aqui. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade, derrotas, e tu anima-te a Joabe. Está vendo o que ele está falando? Não se preocupa não. Morrer tinha que morrer mesmo. Morre aquele, morre outro. Então Urias morreu. É mais um que morreu. Mas lembre-se que ele planejou a morte de Urias. Então veja, Davi ele não só adulterou, mas ele também cometeu homicídio, porque ele planejou a morte. E esses dois pecados na Bíblia, irmãos, a Bíblia fala bem claro que esses dois pecados no Velho Testamento levavam a pessoa à morte. Você morria se você adulterasse, apedrejado, tanto adulto como adulto. E também você morria se você matasse. É olho por olho, dente por dente. Matou, então você morre também. E Davi estava debaixo desse juízo, né? Da parte de Deus. Agora veja, as consequências do pecado agora. Capítulo 12. Veja aí, do versículo 1, nós vamos ver até o 9, nós vamos ver agora as consequências dos pecados de Davi. E você vai ver as consequências de tudo aquilo que ele cometeu. Então, primeiro, você vai ver a confrontação do pecador através da palavra. Do versículo 1 até o 9 vai falar assim: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã, Davi disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gados em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera. Junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filho. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele.
mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul, te dei a casa do seu Senhor, e as mulheres do teu Senhor em teus braços. Também te dei a casa de Israel e de Judá. Se isso lhe fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Então vejam as consequências dos pecados de Davi. Primeiro, ele é confrontado pela palavra de Deus. O profeta, ele se levanta, irmãos. E aqui nós vamos perceber bem claro que com relação ao pecado, só existe uma maneira do pecador se arrepender. Só tem um jeito, né? Quando o pecado é confrontado pela palavra de Deus. É o que está acontecendo aqui, porque o profeta, quando fala, é a voz de Deus falando. Porque era assim no Velho Testamento. Todo profeta que falava, era Deus usando aquela pessoa para ser a sua boca, para falar aquilo que Deus queria. Então o pecado só pode ser confrontado pela palavra de Deus. E você vai ver que Davi, até esse momento, imaginava que tudo estava normal. Mas havia se esquecido que o Deus que ele servia corrige e aplica sua justiça sobre aqueles a quem ele ama. Isso aqui é muito importante. Deus está fazendo isso porque ama, irmãos. E nós vamos ver aqui que nesse texto, que é o próprio Deus que toma a iniciativa de ir até o pecador, através do profeta Natã. E você vai ver aqui que a mesma ação que Jesus fez com relação ao apóstolo Paulo, quando ele estava ali no caminho de Damasco, né, e ele estava ali literalmente perseguindo a Cristo, os cristãos, né, tirando as suas casas, tirando as sinagogas, fazendo os blasfemários. É a mesma maneira. Quem que vai até o pecador? O próprio Deus. Quem está indo até o pecador Davi? É o próprio profeta. E está usando o quê? A sua palavra. Porque Davi sabia, né? Então veja então que Natã age com muita sabedoria e coragem, porque sabia que quando ele fosse confrontar o rei, ele poderia se irar e até mesmo o quê? Matá-lo. Isso é fato. Ele era o rei. Imagina, ele sabe do meu pecado, então tem que matar ele. Né? Ele poderia fazer isso. É fazer aquilo que lembra que Moisés fez? Né? Quando realmente as pessoas souberam acerca do pecado dele, o que ele faz com aquele egípcio que descobriu? Né? Ele vai lá e mata o egípcio, né? Então, de alguma forma ou outra assim, nós temos uma tendência a tomar ações dessa maneira, né? Então, você vai ver claramente aqui que o profeta Natã, ele age com muita sabedoria. Quando ele usa aquela história, né, dessas duas pessoas, um rico de um pobre, de um rico que tem muitas ovelhas e cordeiros, outra só tem uma só. E fala que vem então o hospedante e fica na casa do homem rico. Ele, em vez de pegar uma das suas ovelhas, uma de suas cordeirinhas e oferecer, não, ele vai lá, pega do único homem que só tinha uma cordeira e oferece. Né? Então, Davi ali, ele percebe, você pode perceber que ele tem um senso de justiça, irmãos. Ele sabe que é certo. Ele sabe que essa história, dentro desse contexto, o homem que fez isso está errado e tem que ser julgado. Por isso que ele está falando, tem que restituir 4 vezes mais essa ovelha que ele matou. Porque era assim, ele mandava restituir 4 vezes. Mas depois vem a palavra: é você, esse homem. É você. Então nós vemos literalmente essa ação agora acontecendo. Agora veja as consequências também do pecado de Davi. Lá no versículo 10, 11, veja aí, nós vamos ver que o julgamento
pronunciar sobre Davi e sua família foi 3 vezes pior. Olha aí, 10 e 11 do capítulo 12, fala assim: agora, pois, não se apartará a espada jamais da sua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da sua própria casa suscitarei o mal sobre ti, tomarei das tuas mulheres a tua própria vista, e as darei ao teu próximo, qual se deitará com elas em plena luz do sol. Ou seja, você fez isso em oculto, eu vou fazer isso às claras, todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver. A espada nunca mais vai apartar de você. Então você vai vendo claramente aí que Deus está pronunciando a Davi e sua família o julgamento dele. Então, primeiro, vai ter o quê? Derramamento do sangue. Vai persistir todos os dias da vida de Davi. E assim foi na vida dele. Segundo, a própria família de Davi vai suscitar o mal sobre eles, né? E você vai ver. Os filhos vão ter problemas, né? Nós vamos ver tanta tristeza que Davi vai ter com relação à sua família. E o pior, agora, assim como ele tomou a esposa de Urias, alguém da família dele, e no caso aí é o próprio filho dele, Absalão, vai tomar as filhas de Davi, a esposa de Davi, e vai ficar com elas publicamente, aos olhos de todos. Então os pecados, as consequências do pecado de Davi são muito mais agravantes para a vida dele, as consequências por ele que está fazendo. Então veja que essas previsões de julgamento se cumpriram no estupro de Tamar, que era uma das filhas de Davi, em 2 Samuel capítulo 13, do 11 a 14, nas mortes violentas de Amon e de Absalão, que são filhos de Davi, 2 Samuel capítulo 3, 28 a 29, capítulo 18, versículo 15, e na apropriação pública das concubinas de Davi para Absalão, 2 Samuel capítulo 16, 22. Isso aqui é tudo consequência do pecado. É aquilo que Gálatas fala, que o homem plantar e vai colher. Veja só outra consequência. Você vê aqui no versículo 12, o pecado de Davi foi sigiloso, né? Mas a disciplina e a correção de Deus foram o quê? Públicas. Vai ser pública. Então veja aí, versículo 12 vai falar aqui, ó. Olha que vai falar. Porque tu fizeste oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então, a disciplina e o julgamento sobre Davi vai ser público. Ele fez oculto. Agora ele vai ser julgado publicamente, né? Veja outra agora, versículo 14. Né? A gente vai ver que, embora o pecado de Davi, né, tenha sido perdoado, o filho, né, da sua relação adúltera com Betseba, o quê? Vai morrer. Vai morrer. E as ações praticadas por Davi deram aos seus inimigos, aos inimigos do Senhor, o quê? Uma oportunidade para eles o quê? Blasfemarem acerca desse Deus. Então o Senhor não poderia ignorar os pecados de Davi, né, e conceder aos descrentes uma chance de dizer: o Deus de Israel não deve ser muito santo, né? Porque olha só o que Davi fez, não acontece nada com ele. Então, de fato, Deus realmente ele trata, irmãos, os pecados cometidos pelos seus filhos e age dessa forma, porque ele é justo e age com justiça. Então Deus perdoa de fato os pecados, mas não necessariamente remove as suas consequências. Não vai remover as consequências dos pecados que realmente Davi cometeu. Então veja que isso são as consequências que vieram sobre a vida de Davi por causa desses pecados que ele cometeu. Agora, veja a forma que Deus vai restaurar. No versículo 13, né, no 15 até 25, nós vamos ver isso. A forma como Deus restaurou a vida de Davi. Primeiro, versículo 13, o que Davi vai fazer? Ele vai confessar o seu pecado. Lembra lá de Provérbios? Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então nós temos que confessar. Então no 13 ele vai falar aqui, ó. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor teu. Senhor, disse Natã a Davi: também o Senhor lhe perdoou o teu pecado e não morrerá. Aí você vê a ação de graça de Deus, porque ele deveria morrer pelo pecado que cometeu. Os 2 pecados deveriam morte, tanto assassinato como adultério.
Mas Deus poupou a vida de Davi sofrer a morte por graça, por misericórdia, né? Então nós vamos ver exatamente isso. Ele vai confessar. E aqui, obviamente, irmãos, que esse aqui é o primeiro passo para a verdadeira restauração. Quando o pecador, ao ser confrontado pela palavra, reconhece, não é se justifica do erro. Porque a gente tem esse problema, a gente comete pecado e quer ficar se justificando por causa do pecado que cometeu. Mas aqui a questão não é ficar se justificando. Ah, eu fiz isso por causa de fulano. Ah, eu fiz isso, que nem Eva, né? Ah, foi o homem. Aliás, foi Adão, falou de Eva, né? Foi a mulher que só me deu, que fez eu pecar. Ah, foi por causa da circunstância. Ah, não, porque fulano que me levou. Não, você pecou porque você quis. Essa é a ideia. Nós pecamos porque nós queremos pecar. Porque quem decide tomar a decisão de pecar ou não somos nós. Não é o fulano que vai forçar a gente a fazer uma coisa ou não. Se a gente não quer, não faz. Essa é a verdade. Né? Então, aqui nós vemos isso. Ele começa a ser restaurado por quê? Porque ao ser confrontado pela palavra, ele reconhece o seu erro. Ele fala, pequei contra o Senhor. Então você vai ver que Davi não vai tentar se justificar, não vai tentar explicar, não vai tentar criar uma justificativa para si mesmo. Não faz isso. Né? Então nós vemos claramente ele fazendo essa afirmação. E você vai ver Davi confessando o pecado, porque quando você lê o Salmo 51, depois você lê, você vai ver exatamente isso, irmãos. Ele fazendo essa afirmação, né, que o Senhor não te transpassou o pecado dele, que significa, né, que o Senhor ele aceitou literalmente, né, a confissão de Davi e estendeu que o perdão a ele. Né? Então depois você lê Salmo 51, você vai ver isso. E a evidência da graça divina, neste caso, é o que? A declaração de que ele não morreria. Isso é graça, é favor merecido. Por quê? Porque ele merecia morrer. Mas Deus deteve a sua mão para não matá-lo, por causa dos pecados dele. Então Davi merecia a punição com a morte, por causa do adultério e por causa do assassinato que ele cometeu. No entanto, nós vemos a graça de Deus agindo sobre ele, a tal ponto, né, de realmente ele não sofrer as penalidades que ele deveria. Né? No versículo 15 a 17, você vê que ele expressou pesar no seu coração. Veja aí, ó, 15 a 17, ele vai falar assim, vamos ler 15 a 17. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrando em terra. Então os anciões de sua casa se achegaram a ele para levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Né? Então você vai ver que aqui agora ele está expressando pesar no seu coração. Ele sabe que aquilo que está acontecendo com o seu filho é consequência do pecado dele. Então ele está expressando isso. Ele está com o coração dele de fato arrependido. Ele confessa o seu pecado. Ele sabe que aquilo que está acontecendo é consequência do pecado que ele cometeu. Isso está trazendo pesar. No versículo 18 a 23, você vai ver que ele vai aceitar a disciplina. Né? Porque ele faz aqui, ó, 18 a 23. Ao sétimo dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi, informando-lhe que a criança era morta. Porém dizia, eis que quando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe dirigimos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos, é morta a criança? Ele respondeu, morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu, mudou as suas vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão, puseram diante dele e ele comeu. Né? Então veja, e disseram ao seu servo, que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuar, choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Respondeu ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei por ela. Dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e a continuar viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu iria a ela, porém ela não voltará.
Então a gente vê claramente que aqui Davi, então, ele de fato aceita a disciplina de Deus. Porque Deus falou que ia matar esse filho, dessa menina. Então a gente vê aqui que Davi lutou pela vida do seu filho, que até o fim. Mas quando informado da sua morte, levantou-se da terra, como fala o texto, lavou-se, ungiu, trocou a veste, entrou na casa do Senhor e adorou. E aí ele volta para a sua casa e come. Então isso mostra que Davi, ele o quê? Aceitou a disciplina imposta por Deus, não questionando e submetendo completamente a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E esse aqui é o terceiro passo para a restauração. Então a gente vê que ele literalmente aceita a disciplina. E é assim mesmo, irmão. Uma pessoa, quando ela está sendo restaurada de um pecado, a maior prova que realmente ela está sendo restaurada é quando ela aceita a disciplina. Ela se submete, ela reconhece: eu errei mesmo, eu fiz algo errado. Ela tem pesar no seu coração. Ela expressa isso. E por causa de tudo isso ela aceita. Porque ela sabe que é consequência daquilo que ela fez. E a gente vai ver também que ele aprendeu com seus próprios erros. E vai retornar o que? A obediência. No versículo 24 a 25 ele fala isso. Quando ele declara: então Davi veio a Betseba, consolou e se deitou com ela, e teve ela o filho a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gededias, por amor do Senhor. Então ele aprendeu, irmãos, com o próprio erro. E aí ele vai retornar o quê? A obediência. Então nós chegamos ao quê? Ao último passo da verdadeira restauração. Você vai ver que agora Davi, ele olha para o passado como um quê? Como um aprendizado. Como algo que passou e como algo que ele aprendeu. Ele não tem mais como consertar o que já foi o que? Executado. Mas pode usar essa experiência amarga para não cometer de novo. Agora ele tem o que? A aprovação da parte de Deus e manter uma relação de quê? De dependência, de obediência e de consagração ao Senhor. Você vê que a postura dele muda totalmente, E concluindo, irmãos, você vê que nada justifica o pecado de Davi. Ele não é inocente dessa história. Não é. O único inocente é quem? Urias. Esse sim é inocente. Esse sim foi servo fiel, leal, temente ao seu Senhor, e que foi enganado, e foi traído, e foi morto. E obviamente que ele faz isso que é para nos ensinar que o inocente maior, que é Cristo também, seria traído e foi morto para perdoar os pecados de pessoas corruptas, não só como Davi, como também nós. Assim Jesus também faz. E quando nós olhamos para essa história, dá a sensação, de que literalmente Davi não pode estar no mesmo céu como eu e você. Você pensa: isso aqui não tem como estar. Olha só o que ele fez. Mas vamos fazer uma análise real. Será que nós também não cometemos, não falhamos, não fazemos coisa errada também? Se for nessa perspectiva, ninguém vai estar nesse céu. Essa é a verdade. Mas o que nós vemos o quê? É graça, irmãos. Porque tanto Davi como Urias, Betseba, cada um de nós, só podemos usufruir das bênçãos de Deus, não por causa dos nossos méritos, mas única e exclusivamente pelos méritos de Cristo, ao nosso favor. E o que o Senhor Jesus, receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor, pelos séculos dos séculos, através das nossas vidas. E a aplicação que eu queria trazer aqui são 6, rapidamente. A primeira, irmãos, aplicação. Lembre-se disso: qualquer um pode cair. Mesmo um homem como Davi, que verdadeiramente desejava seguir a Deus e que foi ricamente abençoado por Deus e que era suscetível à tentação. Então o pecado com Betseba literalmente deve servir como um aviso para todos nós,
para guardarmos o nosso coração, os nossos olhos, as nossas mentes, e o que o orgulho, né, sobre a nossa maturidade espiritual e a nossa capacidade de resistir, né, à tentação com as nossas próprias forças, é o primeiro passo para a queda. Ou seja, às vezes nós nos colocamos como super crentes, né? A gente acha que não, eu não caio de jeito nenhum. Fulano cai, mas eu não caio. Fulano errou, mas eu não erro. Eva, né, cometeu lá, né, o pecado com Adão no jardim, mas se fosse eu não tinha comido. Né? Se eu tivesse uma situação da vida, nada disso teria acontecido. Esse aí é o passo perigoso para a gente cair. Porque é quando você começa a se ensoberbecer, a achar que nada te derruba. Aí quando você corre o risco de cair, literalmente, né? Então nós temos que tomar cuidado. Segunda aplicação: Deus é misericordioso para perdoar até os pecados mais hediondos, irmãos, mais terríveis, quando nós realmente que nos arrependemos. Pode ser, é por isso que no mundo as pessoas falam: mas como é que é isso, né? O fulano roubou, matou, fez tanta coisa, aceitou Jesus pela fé, se arrependeu, vai para o céu. Mas é isso mesmo que a Bíblia está falando. Independente do que a pessoa fez. Olha para Paulo. Paulo era um assassino de cristãos. Quantas pessoas ele não trouxe para ser julgado? Quantas pessoas não tirou das casas? Quantas pessoas não arrancou da sinagoga? Quantas pessoas talvez não estavam lá participando, apedrejando? Né? Morrendo por apedrejamento. Mas a gente vê que Deus alcançou. Graça e misericórdia de Deus. Então, quando há realmente arrependimento real, Deus realmente age por sua misericórdia. Então nós temos que ver isso. Terceiro, o pecado, quando não é tratado, tem a tendência de agravar cada vez mais e vai trazer consequências desastrosas. Né? Então nós temos que tomar muito cuidado com o pecado. Quanto mais a gente persiste no pecado, mais isso pode agravar. E você vai ver, pecado é uma coisa tão terrível, irmãos, que nós podemos comparar a vício. Você fuma aqui, fuma mais um pouquinho, mais outro, quando vai ver, já é um maço, já é uma cartela, e você não para mais. Quanto mais faz, mais quer. E isso só vai agravando, só vai prejudicando mais você e vai trazer, obviamente, consequência desastrosa nesse sentido. Quarta aplicação: às vezes o pecado passa a falsa impressão de segurança, de que nada vai acontecer, ninguém vai ver. Mas nós precisamos ter consciência de que Deus está vendo. E caso a gente não se arrependa, Ele virá nos tratar mais cedo ou mais tarde. Tem gente que pensa isso com relação ao pecado. Não aconteceu nada até agora. Eu fiz, estou aqui, estou bem. Eu roubei, eu estou aqui, ninguém me pegou. Essa é a falsa impressão de segurança. Principalmente para nós como filhos de Deus. É o que Davi sentia. Ele pecou, ninguém viu. Que eu tenho controle sobre os meus servos. Agora está certo, eu mandei matar Urias, ninguém percebeu nada, mas Deus estava vendo. E é esse Deus que enviou o profeta até ele, porque nada fica oculto aos olhos de Deus. Então nós temos que tomar cuidado com essa falsa impressão. Eu estou fazendo, não está acontecendo nada, eu estou bem, e continua fazendo. Mas lembre-se, o Deus que nós servimos é um Deus de justiça. E porque Ele nos ama, Ele vai tratar. Mais cedo ou mais tarde trata. Não tem jeito. Quinta aplicação: todas as vezes que pecarmos, devemos prontamente tratar o pecado, confessando e deixando para que nós possamos alcançar a misericórdia de Deus. E por último, não brinque com o pecado. Por quê? Porque ele quer destruir a gente. Então nós temos que tomar muito cuidado com relação ao pecado. O pecado é algo destrutivo, e se nós não tomarmos cuidado, pode ter certeza que ele vai causar dano sobre a nossa vida. E que a gente olhe para esse exemplo de Davi, e graças a Deus, irmãos, que Davi foi restaurado. Agora, é óbvio que o pecado, ele deixa as marcas. Nós falamos que o pecado é que nem um jarro. Você pode pegar um jarro, ele está inteirinho, e se espatifa no chão. Você pode pegar e remendar todo ele. Ele vai voltar a ser um vaso, um jarro de novo, mas nunca mais será o mesmo jarro.
vai ficar marcas. Então nós temos que sempre pensar nessa perspectiva. Graças a Deus, Deus restaurou a vida de Davi? Restaurou. Mas ele carrega, até hoje, irmãos, infelizmente o ser humano é assim. Quando você vai falar de Davi, qual é a primeira coisa que as pessoas lembram de Davi? Você já falou para ler? Qual é a primeira coisa que a pessoa lembra de nós? Se a gente cometeu alguma coisa errada, é sempre coisa errada que a gente cometeu, para se lembrar. Nunca lembra das coisas boas. E assim, o ser humano é assim. Né? Então a gente tem que tomar assim, muito cuidado e não pensar. Né? E uma das coisas que preocupa a mim é essa falsa impressão de você achar que não está acontecendo nada. Eu fiz isso, eu roubei, eu fiz tanta coisa, não acontece nada. Até agora está aqui, já passou 1, 2, 3 anos, nada acontecendo. Mas lembre-se que Deus é justiça. E sabe por que muitas vezes Deus não age de imediato, irmãos? Porque Deus é misericordioso. Ele é longânimo e paciente. Ele quer que o pecador se arrependa. Ele quer que a gente tome a iniciativa de confessar e deixar. De não precisar que Ele tome outras ações para tratar a nossa vida e nos julgar. Então que a gente pense acerca de tudo isso e que o Senhor nos ajude a viver uma vida agradável na presença dEle. Amém? Vamos orar. Deus, em nome de